Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Eu vou corrigir com vocês uns exercícios sobre ciências humanas. A ideia aqui é resolver alguns exercícios que abordam geografia e história. Espero poder contribuir de alguma forma com os estudos de vocês. Solicito que se inscrevam no meu canal para poder me auxiliar. Vou deixar na descrição do vídeo o link desse questionário que eu estou respondendo com vocês, corrigindo, e caso você queira respondê-lo no formato de um simulado, né, você vai poder ter essa possibilidade. São exercícios bem tranquilos, mas cabe um conhecimento, cabe um estudo. Esse questionário aqui, ele pede o endereço de e-mail 2 vezes, né, para que você possa enviar e ter a resposta ao final do questionário. Aqui tem o seu nome e inicia com a questão número 1. A questão número 1, ela aborda sobre a Guerra Fria e ele pergunta qual das alternativas abaixo explica melhor a expressão Guerra Fria. Nós temos que lembrar o que foi a Guerra Fria. Em poucas palavras aqui, eu vou tentar simplificar o que foi esse conflito. Foi um conflito não declarado entre a União Soviética, que hoje é a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. De um lado ficou os Estados Unidos liderando o grupo do capitalismo e do outro lado ficou a União das Repúblicas Socialistas representando o lado do socialismo. Esse conflito ele iniciou ao final da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, com o lançamento das bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Então, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo dividiu-se em 2 grandes blocos, um bloco capitalista e um bloco socialista. Todos os países que aderiam ao capitalismo seguiam, de certa forma, os Estados Unidos. E todos os países que se aderiram ao socialismo seguiram a União Soviética. Durante esse período, que foi de 45 até 1991, quando efetivamente acabou a Guerra Fria, o mundo ficou sob uma tensão muito grande, com medo de que a qualquer momento houvesse uma terceira guerra mundial. Uma terceira guerra mundial e uma guerra com com poderio de destruição muito maior do que a Segunda Guerra, uma vez que o mundo já havia experimentado os horrores da Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, os Estados Unidos e a União Soviética, eles procuravam transmitir uma imagem de que eles estavam com uma quantidade de armas muito grande armazenadas com eles e que a qualquer momento poderia um declarar guerra ao outro. Houve uma corrida espacial. Os Estados Unidos e a União Soviética, eles disputavam quem iria atingir o espaço primeiro. Os russos, os soviéticos, alcançaram o espaço. Na sequência, os norte-americanos, os Estados Unidos, conseguiram lançar uma nave para o espaço e atingir a Lua. Eles conseguiram chegar no solo lunar. E no dia 20 de julho de 1969, eles chegaram na Lua. Você me pergunta assim, mas o que tem a ver essa corrida espacial com a Guerra Fria? Tem tudo a ver, porque essa capacidade de atingir um local que está fora do planeta Terra, atingir a Lua, sair da atmosfera terrestre, sair do campo gravitacional terrestre e chegar a esse local, era mostrar para o mundo todo o seu poderio. Então, houve essa corrida espacial, corrida armamentista. Foi uma guerra que não aconteceu efetivamente, conflitos, não houve tiroteios, bombardeios, mas o mundo viveu uma tensão durante muitos anos. Ela efetivamente acabou em 1991, quando a União Soviética deixou de ser União Soviética e passou a ser Rússia. Isso aconteceu em 91. Lembrando que nesse contexto da Guerra Fria, no ano de 1989, houve a derrubada do Muro de Berlim. Houve a derrubada do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi um muro construído dividindo a Alemanha em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. De modo que havia 2 Alemanhas, uma Alemanha capitalista e uma Alemanha socialista. Esse muro ficou construído durante muitos anos e no ano de 89
A derrubada dele foi uma simbologia do início do fim da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria também nós temos que lembrar sobre o envolvimento do presidente Fidel Castro, de Cuba. Cuba esteve envolvida ao lado da União Soviética. A Cuba, né, o país Cuba, ele se aliou ao bloco socialista. E essa parceria com a União Soviética gerou um descontentamento muito grande por parte dos Estados Unidos. Então, durante o período da Guerra Fria, havia uma tensão muito grande que o Fidel Castro, liderando o país Cuba, pudesse a qualquer momento lançar bombas sobre os Estados Unidos, uma vez que de Cuba até os Estados Unidos é bem próximo, para que você possa lançar um míssil, por exemplo, uma bomba. Então, pessoal, a alternativa correta aqui, que vai falar sobre a Guerra Fria, né, o que explica melhor a Guerra Fria, é essa letra C, que está de verdinho lá, uma disputa ideológica entre os Estados Unidos, o capitalismo, e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviética, que é o socialismo. Sem guerras de fato, ou seja, sem embate militar direto entre os dois países. Então, essa foi uma dica sobre Guerra Fria. Eu tentei explicar um pouquinho do contexto. Claro que temos que fazer uma leitura, né? Tem mais coisa para poder falar, mas aqui a ideia é só dar uma dica, uma simplificação. A outra questão que eu vou corrigir com vocês aqui, ó, o número 2, fala um pouquinho sobre o governo do Juscelino Kubitschek, que fala o seguinte: a implementação da indústria automobilística foi uma das metas alcançadas pelo governo Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 até o ano de 1961. A imagem abaixo representa a boa recepção que este empreendimento teve por parte da sociedade do país. A política de industrialização e de internacionalização da economia foi recebida por grande parte da população brasileira como um avanço social. Eram os chamados anos dourados, dominados por certo espírito de prosperidade e confiança, comum a boa parte do mundo ocidental. Além da meta citada, muitas outras foram conquistadas durante a era JK. Não faz parte das metas do JK. O que não fez parte das metas do JK? Nós vamos ter que escolher aqui uma opção que não fez parte da meta do JK. Lembrando que o Juscelino Kubitschek governou o Brasil com um lema, desenvolveu o Brasil 50 anos em 5. Ele tinha como meta síntese a construção da capital Brasília, no interior do Brasil, no estado de Goiás, no Planalto Central. E ele conseguiu, né, realizar essa obra, conseguiu interligar o norte, o nordeste com o sudeste, o sul do Brasil via Brasília. Houve a construção da rodovia Belém-Brasília, que teve esse papel de interligar norte e nordeste com o centro-oeste e, consequentemente, com o centro-sul do Brasil. E nós vamos escolher aqui a opção que não... Aqui tem uma imagem de um carro, né? Uma imagem de um carro que foi o símbolo de que do desenvolvimento industrial que o Brasil viveu durante a era JK. Os automóveis foram popularizados. O Fusca foi um carro muito popularizado na época do JK, uma vez que ele fez um governo com uma abertura para as multinacionais. Ele fez uma implementação muito grande no setor energético do Brasil. Houve a construção de várias hidrelétricas, houve um incentivo à produção dos recursos petrolíferos, né? No caso do petróleo no Brasil, houve um incentivo para que produzisse mais. Então, a pergunta aqui, que não foi uma meta do governo JK, foi o seguinte: a letra A foi uma meta do JK, abertura de novas rodovias, tal qual Belém-Brasília. Foi uma meta dele. A letra B, a ampliação da produção do petróleo, que chegou a cerca de 5,4 milhões de barris. Ele implementou a produção de petróleo. A letra C, a expansão das usinas hidrelétricas,
com a construção, por exemplo, da usina de Paulo Afonso. Houve essa construção dessa usina e houve a expansão do setor energético. A criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Ele criou a SUDENE com o intuito de trabalhar as questões do Nordeste, seca, as questões sociais, enfim, todos os problemas que o Nordeste brasileiro enfrenta. A alternativa que não foi uma meta do governo JK, Juscelino Kubitschek, foi a implementação da lei de remessa de lucros, que limitava o envio para o exterior dos lucros das empresas multinacionais. Então, essa não foi uma meta do governo JK, as demais aí todas foram. Ele implementou indústrias, implementou o setor energético, criou a SUDENE, então foi um governo bem dinâmico. É um governo que marcou a história, foi um divisor de águas do Brasil. Em outro momento eu vou gravar outros vídeos falando um pouquinho mais sobre o governo JK. A questão 3 que está chegando aí agora, nós temos uma imagem de um comício na Praça da Sé, em São Paulo, no ano de 1984. O que foi esse comício aí na Praça da Sé no ano de 84? No ano de 84, o Brasil vivia um momento onde toda a sociedade civil, membros de entidades políticas, né, os políticos, grupo de artistas, todos se mobilizaram em prol de uma reivindicação, de uma solicitação, de um pedido, de uma pressão para que as eleições ocorressem de forma direta. Nós temos que lembrar que, desde 1964 até o ano de 85, não houve eleições. O Brasil vivia um período de ditadura militar. E esse período, a sucessão dos cargos de presidência da República era transmitido um para o outro por via de indicações entre os próprios parlamentares dentro de Brasília, em um sistema onde o cidadão brasileiro ele não tinha a participação nessas decisões. Era um regime ditatorial. Lembrando que nós tivemos 5 presidentes militares. O primeiro foi o Castelo Branco, o segundo presidente militar foi o presidente Costa e Silva, o terceiro presidente militar foi o Emílio Garrastazu Médici, o quarto presidente militar foi o Ernesto Geisel e o quinto presidente foi o João Batista Figueiredo. Nessa ordem, esses cinco nomes governaram o Brasil de forma ditatorial, sem a participação efetiva do povo nas decisões. Nós não tínhamos uma democracia. Porém, no final de 83 e o ano de 84, houve uma mobilização nacional da sociedade civil de modo geral, políticos, como eu disse agora há pouco, artistas, solicitando, reivindicando o retorno das eleições. Esse movimento ele foi liderado pelo o presidente eleito do Brasil, Tancredo de Almeida Neves, onde eles solicitavam as diretas. O Tancredo Neves foi indicado como candidato à presidência de oposição ao regime ditatorial. Houve uma solicitação para que as eleições pudessem ocorrer de forma direta, porém a Constituição da época não previa a participação do povo nas eleições. Houve uma proposta, um projeto para realizar uma emenda constitucional para poder garantir as eleições de forma direta. Quem propôs essa emenda constitucional foi um parlamentar chamado Dante de Oliveira. Houve a votação e ela foi negada, ou seja, não permitiram que as eleições ocorressem de forma direta. Entretanto, no dia 15 de janeiro de 1985, o presidente Tancredo Neves foi eleito presidente da República por via indireta. Os brasileiros não votaram no Tancredo. Porém, havia uma satisfação muito grande por parte do brasileiro, porque aquele candidato ele foi eleito de forma indireta, mas representava o povo, representava o desejo popular. Então, houve uma eleição de forma indireta, mas o desejo era que ele fosse o presidente. Então, não fazia diferença se foi uma eleição direta ou indireta. O que prevaleceu foi o desejo do povo. O Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil eleito
desde o ano de 64, quando iniciou-se a ditadura militar no Brasil. Então, essa questão aqui, ó, fala o seguinte: os comícios que atraíram milhares de pessoas em todo o país eram realizados em defesa do quê? Da anistia aos exilados políticos, das greves dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, das eleições diretas para presidente, da experiência dos militares no poder ou de uma ação conjunta entre Brasil e Argentina para pôr fim à ditadura militar. Eu acho que pela explicação você deve ter percebido que a solicitação nesse movimento chamado Diretas Já foi a vontade, né, de que ocorressem as eleições diretas para presidente da República. E, como eu disse, não ocorreu de forma direta, mas o Tancredo Neves foi eleito de forma indireta, mas era a vontade do brasileiro que ele fosse eleito. Infelizmente, o Tancredo Neves não assumiu a presidência. Ele foi eleito dia 15 de janeiro de 85. A posse dele seria no dia 15 de março de 85. No dia 14 de março de 85, ele passou mal em Brasília e foi levado ao hospital, e dali para frente as coisas foram piorando e ele veio a falecer no ano de dia 21 de abril de 85, do mesmo ano. Infelizmente, né, deixou um legado muito interessante para o Brasil, um legado da redemocratização do nosso país. E a partir desse momento, o Brasil foi amadurecendo a sua democracia e, graças a Deus, hoje vivemos num regime democrático, onde o brasileiro ele tem a sua cidadania exercida no momento, né, mágico, pode-se dizer, o momento máximo da cidadania, é o momento em que ele escolhe o seu representante. Então, eu espero ter ajudado de alguma forma. Essa questão trabalhou sobre o contexto das diretas já, um assunto muito importante em ciências humanas. A questão 4 aqui vai falar um pouquinho sobre a má distribuição de terras que o Brasil enfrenta. A má distribuição de terras é um problema que se iniciou quando o Brasil ainda era colônia. Quais foram as principais causas desse problema? Nós temos que lembrar que a formação das capitanias hereditárias no Brasil foi o mal da má distribuição de terras no Brasil. Quando o rei de Portugal viu que ele precisava povoar essa colônia, pois se ele não povoasse, outros povos poderiam ter posse dessas terras, o que ocorreu? O rei de Portugal começou a convidar, a nomear os capitães donatários a administrar as terras aqui do Brasil. Então, o Brasil foi fracionado, foi dividido em porções de terras para que houvesse o povoamento efetivamente. E a partir daí, muita terra, uma quantidade enorme de terra, foi distribuída para poucos. E a partir daí, houve essa concentração fundiária. Então, você imagina, lá no início da nossa história, um, dois, três indivíduos ganhavam uma quantidade de terra muito grande para poder produzir, para poder gerar riquezas na terra e, consequentemente, manter os impostos que Portugal cobrava. Entretanto, ao longo dos tempos, essas pessoas que ganharam essas terras iam morrendo, seus descendentes iam herdando, e com isso, muita terra foi ficando na mão de poucos. O que chegou para nós hoje? O que nós sabemos que há muita gente com pouca terra e pouca gente com muita terra. É uma concentração fundiária muito grande. Os grandes latifundiários, eles possuem uma quantidade de terra enorme, muitas vezes improdutiva, e muita gente não tem o acesso à terra. Por isso que surgem esses movimentos, né, tipo o movimento do Sem Terra, do MST. Então, a má distribuição de terras no Brasil, ela inicia já no início da colonização do Brasil, que efetivamente começou a ocorrer no ano de 1530. Durante 30 anos, de 1500 até 1530,
Portugal não se preocupou muito em colonizar efetivamente o Brasil. Porém, a partir do ano de 1530, quando ele percebeu que outros povos estavam tentando se apossar dessa terra, ele começou esse processo de colonização efetiva. Para isso, ele doava terras para algumas pessoas específicas, para que eles pudessem cultivar cana-de-açúcar, principalmente, produzir açúcar e vender esses produtos para Portugal. Lembrando que nesse período, Portugal impôs um pacto sobre a colônia, chamado de Pacto Colonial, onde a colônia só podia vender os seus produtos para Portugal. Era uma imposição para que a pessoa tivesse a posse da terra aqui no Brasil. Esse pacto colonial ele foi derrubado, ele foi anulado no ano de 1808, quando a família real portuguesa chegou aqui no Brasil. Então, a questão aqui aborda sobre a má distribuição de terras e queria saber qual que era a raiz do problema. A raiz do problema da concentração fundiária no Brasil foi a criação das chamadas capitanias hereditárias. Muito bem, pessoal. Agora eu vou falar uma questão aqui, o 5, que fala um pouquinho sobre a democracia. Eu vou ler o texto e vamos ver o que ele vai perguntar para nós. Ele fala assim, a democracia como regime de governo nunca teve tanto alcance como valor global, como nos dias atuais. O que se pode perceber pelas pressões internacionais para a implantação e manutenção dos regimes democráticos nos diferentes países do mundo. A defesa das instituições políticas, do Estado, da liberdade de expressão, da liberdade política, da tolerância religiosa e, principalmente, os direitos dos cidadãos ao voto são questões centrais para a democracia. Sobre a democracia no Brasil, é correto afirmar que essa questão, ele quer que a gente trabalhe um pouquinho sobre esse conceito de democracia. Lembrando que a palavra democracia ela é de origem, ela teve origem, ela surgiu lá na Grécia Antiga. Atenas, que era uma cidade-estado grega antiga, tinha como principal objetivo trabalhar as questões políticas, as questões filosóficas, as questões que envolviam a ciência. E esse conceito de democracia surge lá na Grécia Antiga. Esse conceito ele foi ampliado, ele foi implementado e, graças a Deus, nós vivemos em um país democrático. Então, qual item aí que nós podemos afirmar sobre o conceito de democracia? Eu vou clicar aqui na alternativa correta para poder sermos mais diretos. Né? Sobre o conceito de democracia, é correto afirmar que estamos vivendo o maior período de experiência democrática brasileira desde o processo de redemocratização da década de 1980. As eleições e o sufrágio universal são duas características importantes desse processo. Nós temos que lembrar, pessoal, que a letra A, por exemplo, fala que a democracia brasileira é recente, sendo relevante para essa análise considerar a experiência democrática de 1930 a 64. Nós temos que lembrar que o ano de 64 foi o ano que iniciou a ditadura militar no Brasil. Então, a letra A nós podemos descartar direto. Né? De cara, podemos descartar a letra A. A letra C, a democracia no Brasil foi instaurada e mantida desde a proclamação da República. A proclamação da República foi implantada no Brasil no ano de 1889. Já temos que lembrar que de lá para cá muita coisa ocorreu e houve vários momentos em que fomos governados de forma ditatorial. O Getúlio Vargas, no ano de 1937, ele governou de forma ditatorial. Ele foi um ditador em 37. Então, nós não tivemos uma democracia durante todo esse período. Então, a letra C podemos descartar por isso, porque nós não tivemos uma democracia todo o período, desde 1889, com a proclamação.
A letra D, Getúlio Vargas, João Figueiredo, José Sarney, Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva foram alguns dos presidentes eleitos via democracia representativa do Brasil. O Vargas, ele foi eleito democraticamente via voto popular no ano de 1950. Mas houve outros momentos que ele não foi eleito de forma democrática. No ano de 37, como eu acabei de dizer, ele deu um golpe de Estado, implantou um chamado Estado Novo e governou o Brasil de forma ditatorial. Então, o Vargas não foi eleito em todos os momentos de forma democrática. O João Figueiredo, ou João Batista Figueiredo, foi um presidente ditatorial. Ele foi do regime ditador. Ele foi o último presidente militar no Brasil. Ele entrou em 79 e saiu em 85. O José Sarney foi o vice do Tancredo Neves, que por sua vez também não foi eleito via voto direto. O Tancredo Neves foi eleito, como eu disse agora há pouco, via indireta. Então o Sarney, que foi o vice, não foi eleito pelo povo de forma direta. Da alternativa D, os presidentes que foram eleitos de forma direta, via voto popular, indo nas urnas, escolhendo o seu representante, exercendo a sua cidadania, exercendo um regime plenamente democrático, foi o Fernando Henrique Cardoso e o Luiz Inácio Lula da Silva, que governou durante 2 mandatos seguidos. O Fernando Henrique Cardoso ele entrou no ano de 1985 e saiu no ano de 2003, depois de 8 anos de governo. O Lula entrou em 2003 e saiu no ano de 2010, quando a presidenta Dilma foi eleita em 2010 e iniciou em 2011. Então, pessoal, essa questão aqui é para falar um pouquinho sobre a ideia de democracia, a correta é a letra B. Nós estamos vivendo o momento máximo da democracia, que iniciou-se um processo de redemocratização, que iniciou no ano a partir da década de 80. Né? No ano de 84 houve as diretas já, e de lá para cá houve esse processo de redemocratização. Por que redemocratização? Porque antes nós tínhamos democracia em outros momentos da história. No ano de 64 até 85 vivíamos a ditadura. Então, meados da década de 80 iniciou esse processo de redemocratizar o nosso Brasil. Pessoal, a questão número 6 é uma questão que trabalha sobre essa imagem. Nós temos um bairro em uma situação bem precária, nem pode se chamar bairro, né? É um povoamento num local bem precário. E ao fundo, dá para a gente poder perceber aí um prédio muito bem construído, onde as pessoas que ali moram têm acesso ao básico, ao essencial para se viver bem. E a imagem mostra para a gente esse contraste, essas diferenças, essas desigualdades entre essas duas realidades, esses dois mundos. Então, essas imagens refletem as desigualdades sociais existentes no Recife, que também podem ser encontradas em outras grandes cidades do Brasil. Então, esse problema é um problema de Recife, mas nós sabemos que nas grandes cidades, São Paulo, BH, Rio, Joinville, enfim, qualquer cidade do Brasil passa por esses problemas. Não são só as grandes, não são só as grandes. Cidades pequenas também nós encontramos esse tipo de problema. O que é a causa desse problema? Nós sabemos que é uma má distribuição de rendas, o êxodo rural, que muitas vezes as pessoas vêm para a cidade, não conseguem se adequar bem àquele ambiente, porque não tem uma qualificação e acaba indo para as margens da sociedade. Ele pergunta para a gente, em relação às desigualdades sociais, assinale a alternativa correta. Aí aqui eu já deixei marcado de verdinho para eu poder ir direto na alternativa correta e eliminando as outras, realizando a explicação. A correta é o seguinte: as péssimas condições de habitação revelam que o Estado não está voltado nem preparado para a aplicação da riqueza social.
oriundo dos impostos arrecadados, que possibilita o bem-estar da maioria da população. Então, infelizmente, isso acontece mesmo no nosso Brasil ainda. O Brasil muitas vezes não tem para todos água tratada, não tem educação para todos, não tem um sistema de saúde que atende todos. E qual que é o problema? Muitas vezes é uma má gestão, é um mau direcionamento do dinheiro público. Infelizmente, o Estado, os governos, eles não têm ainda uma eficiência administrativa. As coisas vêm melhorando, mas com certeza há muita coisa para poder fazer ainda. A letra A não é correta porque ele fala as desigualdades, as diferenças sociais vêm diminuindo significativamente. Pela imagem dá para a gente ver que não vem diminuindo, então já posso descartar. A letra C, o processo de industrialização em curso no nosso país vem favorecendo todos os setores da população. Todos não, porque tem gente morando em situações precárias. Então a letra C eu descarto. As palafitas, que são essas casas feitas de madeira elevada, né, para que o nível da água possa não atinja aonde a pessoa encontra-se, né? Dá para a gente ver aqui, ó, que tem as casinhas com um elevado, caso esse nível dessa água que aparentemente encontra-se poluída, não danifique, não chegue até a pessoa. Então, as palafitas, em contraposição aos prédios luxuosos, demonstram como as desigualdades entre as classes sociais são baseadas numa hierarquização rígida. Não, porque né, a gente vê a desigualdade estampada na imagem. Então, a letra C também eu descarto. O que determina as desigualdades sociais na sociedade são as relações de classe, exceto nas sociedades rurais. Não, aqui o que está mostrando para a gente é uma pessoa que não tem acesso à água, esgoto, a nenhum tipo de serviço que encontra-se na Constituição de 88, o direito à moradia. E o governo, infelizmente, em muitos momentos, não consegue colocar em prática o que está na Constituição do Brasil. Então, pessoal, essa questão 6 é a letra B, mostra aí um problema social do Brasil, tá bom? Então, com esse exercício, eu finalizo um vídeo explicativo de um questionário, espero ter contribuído de alguma forma com os estudos de vocês. Ao assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário para poder me auxiliar. Em breve, tem mais vídeos disponibilizados para vocês.